Fala pessoal, neste vídeo de hoje eu não consigo nem acreditar que a gente vai estar falando sobre isso, mas a gente vai falar sobre a possibilidade de uma reserva estratégica de altcoins para os Estados Unidos. É isso mesmo que você ouviu, eu não estou falando da reserva estratégica de Bitcoin, e sim uma possibilidade de uma reserva estratégica de altcoins nos Estados Unidos. Então hoje saiu uma notícia do The New York Post falando que o Donald Trump estava conversando com alguns líderes do setor e se mostrou aí, suscetível, favorável para considerar essa possibilidade, principalmente para criptomoedas e altcoins que foram criadas e fundadas nos Estados Unidos, como por exemplo XRP, Solana, Algorand, USDC e muitas outras. Até que no dia de hoje você pode ver que boa parte dessas moedas tem performado muito bem por conta dessa notícia. Então a gente vai ler essa notícia aqui juntos, vai entender um pouco do que você pode esperar nos próximos dias, nos próximos meses e para 2025, que promete ser um dos maiores anos da história do mercado de criptomoedas. Eu te garanto que se você está bullish, muito provavelmente você não está bullish o suficiente, certo? Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí embaixo e vem comigo. Então, vamos lá, galera. Vamos começar a dissecar essa notícia aqui do The New York Post, como vocês podem ver, um jornal super respeitado, falando aí, que a multidão de criptomoedas está pronta para o céu azul que está por vir sobre a administração de Donald Trump. Foram 4 longos anos de assédio com a administração do Joe Biden, que finalmente chegaram ao fim, certo? Então, após anos de assédio de regulamentação sobre o governo Joe Biden, a comunidade de criptomoedas está comemorando a posse de Donald Trump como o fim de um terror longo aí, dessas questões, principalmente sobre regulamentação e perseguição à indústria de criptomoedas. A gente vai falar mais sobre isso no detalhe ainda, certo? E essas mudanças, elas são marcadas principalmente pela nomeação de autoridades favoráveis a criptomoedas, como por exemplo David Sachs, que vai ser o nosso AI e Crypto Czar. Para quem não conhece David Sachs, ele é este cara aqui e ele foi encarregado de cuidar do desenvolvimento da indústria, de criar um framework da legislação, e ele é um cara que tem fortes conexões tanto com o mercado da tecnologia como o mercado de criptomoedas, certo? Então, inclusive, ele foi um dos primeiros investidores da Solana por meio da Multicoin Capital. Se você acompanha os nossos vídeos por aqui, você sabe que a gente já falou sobre ele muitas vezes nesse canal, certo? Além do David Sachs, a gente tem a nomeação aí também de Paul Atkins, que vai ser o novo presidente da SEC, então ele está entrando aí para substituir o Gary Gensler. O Gary Gensler, aquele carequinha aí, se você ainda não conhece, ele era o antigo presidente da SEC, perseguiu muito o mercado de criptomoedas, mandou diversos processos para muitos projetos da indústria, conseguiu espantar boa parte do que estava sendo construído nos Estados Unidos e criou um caos, uma perseguição na questão da regulamentação por lá, e agora finalmente esse panorama está mudando com essa nova administração, certo? E não para por aí, além dele ter montado essa equipe, o Donald Trump tem aí promessas de ordens executivas no primeiro dia, quando ele assumir a presidência, sobre o mercado de criptomoedas, abordando alguns pontos como a criação da reserva estratégica de Bitcoin, o fim do desbancarismo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e também sobre revogação de políticas e controvérsias sobre contabilidade para criptoativos. Então essa foi outra notícia que saiu ontem aí do The Washington Post, falando aí, sobre essas ordens executivas que Donald Trump deve emitir no seu primeiro dia. Então, não sou só eu que estou falando, o Washington Post, The New York Post, todos eles já estão de olho aí no que o Trump está armando para o começo dessa nova presidência aí que ele vai assumir dos Estados Unidos. A gente tem muita coisa já acontecendo e já andando sobre o mercado de criptomoedas, certo? Antes da gente falar um pouco sobre as ordens executivas aí, o que você pode esperar nessa questão, antes mesmo do Trump ser eleito aí, ser eleito não, do dia que ele vai assumir a presidência, a gente vai ter aí acontecendo o Crypto Ball. Então amanhã, lá nos Estados Unidos, vai ter um jantar de gala aí, que vai ser feito pelo Donald Trump, pelo David Sachs e vários membros aí que estão relacionados, estão interessados no desenvolvimento da indústria de criptomoedas. Então, cara, 3 dias antes da nomeação dele, ele vai fazer um jantar voltado só para falar sobre criptomoedas. Isso mostra o quanto que ele está levando a sério essa questão das criptomoedas. Parece que não foram promessas vazias que ele fez ao longo da sua campanha, e realmente ele vai fazer acontecer muita coisa nos Estados Unidos nos próximos meses, tá? Só para vocês terem uma noção sobre esse jantar aí, galera, o pessoal tava pagando de 2.500 até $1 milhão para participar desse evento, certo? Então vai ser um grande evento aí, mas vamos falar então agora um pouco sobre os impactos dessa nova ordem de regulamentação que está por vir e as ordens executivas que o Donald Trump vai fazer no seu primeiro dia de mandato.
Então o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês seria o impacto da criação da reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Então ao longo da sua campanha, Trump fez diversas promessas de que ele iria criar essa reserva estratégica de Bitcoin, que ele não ia vender nenhum dos Bitcoins que os Estados Unidos já holda, tá? Para você que não sabe, os Estados Unidos é o maior holder de Bitcoin do mundo, né? O maior país com mais Bitcoins do mundo, e ele falou já que ele não vai vender nenhum desses Bitcoins. Mas além disso, existe uma proposta aí para que os Estados Unidos comecem a comprar mais Bitcoins ainda, criar essa reserva estratégica, certo? Se você nunca ouviu falar sobre isso, quem criou essa proposta aqui foi essa mulher, é uma senadora chamada Cynthia Lummis, e a proposta dela implica com o quê? A ideia é que os Estados Unidos comprem o equivalente a 5% de todos os Bitcoins que vão existir, certo? Você que ainda não sabe, são 21 milhões de unidades de Bitcoin, não vai existir mais que isso, e a proposta dela é que os Estados Unidos comprem 1 milhão dessas unidades, 5% de todo o supply. Essas compras seriam feitas ao longo de 5 anos, sendo 200 mil Bitcoins por ano. E a ideia é que eles holdem esses ativos por pelo menos 20 anos, certo? Então não é certo que isso vai passar, mas como vocês viram nessa notícia, Donald Trump já deve chegar no primeiro dia criando ordens executivas relacionadas a essa questão da reserva estratégica de Bitcoin, tá? Então mesmo que não seja exatamente essa proposta, mesmo que eles comprem um pouco menos, qualquer compra por parte dos Estados Unidos ia ser algo muito bullish, tá? Por quê? Porque você iria desencadear o movimento de outros países também comprando Bitcoin para se juntar nessa corrida das criptomoedas. Se a maior potência do mundo começa a comprar Bitcoin, você não vai querer ser um país que vai ficar de fora dessa. Então a Rússia também já tem uma proposta de reserva estratégica de Bitcoin. Países como o Japão já estão considerando a reserva estratégica de Bitcoin. Até o Brasil já entrou nessa, a gente já tem a nossa proposta da reserva estratégica de Bitcoin, foi feita por esse cara aqui, Eros Boldini, e países como a Malásia e outros países menores também estão estudando aí, né, como não ficar para trás nessa corrida do Bitcoin, tá, pessoal? Então, muito sério o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual é a chance disso realmente passar, disso realmente acontecer? Eu diria que as chances são grandes, porque não só a gente tem o Donald Trump, um presidente pró-criptomoedas, mas se você olhar dos candidatos que foram eleitos nessa última eleição dos Estados Unidos, a gente tem a maior parte do Senado sendo pró-criptomoedas e a maior parte dos representantes da casa sendo pró-criptomoedas. Além de que a maioria das pessoas que foram eleitas também são do partido do Donald Trump, então ele tem muito mais facilidade para aprovar leis, para fazer as coisas acontecerem nos Estados Unidos do que ele teria em qualquer outro cenário. O cenário está realmente muito positivo, isso é uma grande possibilidade. A gente tem até aqui a Cynthia Lummis postando, né? Ela postou no dia de ontem, Things are about to get crazy. Então as coisas vão começar a ficar malucas, vocês nunca vão ver um período de tanta inovação na América. Então Donald Trump realmente está tocando marcha aí, seja para o setor de cripto, para AI, para tecnologia, ele realmente vai fazer muita coisa acontecer lá nos Estados Unidos. Então essa é uma das grandes questões, um dos grandes pontos que a gente tem que ficar de olho, a reserva estratégica de Bitcoin. Se isso daqui sair, pessoal, se isso daqui sair, sinceramente, eu nunca consegui pensar, imaginar algo que seja tão bullish quanto a gente ter vários países ao redor do mundo comprando Bitcoins, certo? Mas vamos falar agora sobre o setor de altcoins também. Não é só sobre o Bitcoin que é bullish, mas o setor de altcoins também. Então, teve essa conversa hoje da possibilidade de uma reserva estratégica de altcoins. Isso aqui eu já acho muito mais difícil de sair do que a de Bitcoin, mas quem sabe? Vamos ver como que as coisas andam, mas já algumas outras mudanças que vão ter no setor vão ser muito positivas, como por exemplo, o fim do desbancarismo, tá? Então, sobre essa questão do desbancarismo, isso aqui é algo muito sério que aconteceu ao longo da administração do Joe Biden, que era a Operação Choke Point 2.0 que a galera tava falando, né? Basicamente, o que ele fez foi usar de ferramentas aí do governo para desbancarizar indústrias de tecnologia, tanto do setor de criptomoedas como alguns outros setores, certo? Então ele falava para os bancos não darem acesso aos seus serviços financeiros para algumas determinadas empresas nestes setores. Para explicar um pouco melhor essa situação, eu vou deixar vocês com esse trecho de uma entrevista do Mark Anderson lá no podcast do Joe Rogan, onde ele fala sobre essa questão da Operação Choke Point. Para quem não conhece, esse cara aqui, ele é dono de um dos maiores fundos aí, né, um dos maiores VCs que existe no mundo,
que é a A16Z. Então, um cara muito forte na indústria de tecnologia, investe em diversas companhias e ele teve diversas dessas companhias que ele investia sendo desbancarizadas pelo último governo. Ele até fala ao longo dessa entrevista, eu não vou mostrar ela inteira, eu vou mostrar só um trecho. This started about 15 years ago with this thing called Operation Choke Point, where they decided to, as marijuana started to become legal, as prostitution started to become legal, and then guns, which there's always a fight about. Under the Obama administration, they started to debank legal marijuana businesses, escort businesses, and then gun shops, just like your gun manufacturers, and just like you're done, you're out of the banking system. And so if you're running a medical marijuana dispensary in 2012, like you, guess what? You're doing your business all in cash because you literally can't get a bank account. You can't get a Visa terminal. You can't process transactions. You can't do payroll. You can't do direct deposit. You can't get insurance. Like none of that stuff is, you've been sanctioned, right? None of that stuff is available. And then this administration extended that concept to apply it to tech founders, crypto founders, and then just generally political opponents. Bom, então como vocês puderam ver, ele explicou aí um pouco da situação e realmente uma questão muito complicada. Se você tira alguém do sistema bancário, essa pessoa não consegue fazer depósitos, não consegue receber, não consegue ter seguros, não consegue fazer basicamente nada. Então se você corta esse acesso para uma empresa, para uma indústria aí, né, você realmente tira ela do mercado e acaba espantando do país. Então só da gente ter a mudança nessa questão, o fim dessa perseguição, já vai ser algo gigantesco. Então a questão que eles estão falando aqui, né, do fim do desbancarismo seria justamente isso, o fim da operação Choke Point 2.0. Então tudo isso promete ser muito bullish para a indústria e para o setor, né, pessoal? Mas vamos falar agora sobre a headline desse vídeo, né, a grande manchete aí, a reserva estratégica de altcoins, tá? Então, enquanto muitos na comunidade de criptomoedas estão aplaudindo e comemorando as ordens executivas pró-criptomoedas que o Trump deve emitir, uma ideia está causando ainda mais controvérsia, que é a ideia de uma reserva estratégica voltada para os Estados Unidos, que prioriza moedas digitais fundadas nos Estados Unidos, como por exemplo Solana, o USD Coin, né, que é o USDC, e a Ripple, tá? Nas últimas semanas, Trump se encontrou com os fundadores dessas criptomoedas e, segundo fontes, está receptivo à ideia. Então isso aqui é algo que eu acho difícil de acontecer, mas caso realmente venha acontecer, imagina o impacto que isso não deve causar nos mercados. Se está conversando sobre reserva de altcoins, a do Bitcoin, então, eu acho que fica com uma chance ainda maior que ela aconteça. Então a gente tem muita coisa positiva para esperar em 2025 por conta da regulamentação, por conta do desenvolvimento da indústria e do setor, e sinceramente eu não conseguiria estar mais bullish, tá, pessoal? Não só pela questão da adoção governamental e tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, mas também a questão da adoção institucional. Então, pela primeira vez na história, a gente também tem visto bancos e grandes empresas aderindo ao Bitcoin. Então, uma notícia que eu trouxe ontem aqui para vocês também foi que o maior banco da Itália, o Intesa Sanpaolo, fez a sua primeira compra de Bitcoin nesta semana, tá? Então ele comprou apenas 1 milhão em Bitcoin, foi mais para testar e ver como que funciona, mas falando aí, né, que ele tem certeza que boa parte dos seus clientes com mais grana vão querer comprar Bitcoin e ele quer estar pronto aí, né, para atender toda essa clientela. A gente já falou de vários bancos aí, como Morgan Stanley e alguns outros também que já estão comprando Bitcoins. E a gente teve, né, só no ano passado a BlackRock comprando aí mais de 50 bilhões em Bitcoins por meio dos ETFs e a MicroStrategy comprando mais de 24 bilhões em Bitcoin. E todo esse dinheiro aqui, né, os ETFs da BlackRock e o dinheiro da MicroStrategy é principalmente de grandes instituições, de fundos de pensão, de grandes empresas, não é muito dinheiro das pessoas, o retail investor, né? As pessoas, o investidor de varejo, ele vai investir mais principalmente por meio das suas crypto wallets ou corretoras e afins e não por meio deste tipo de serviço, tá? E até a gente teve a notícia aí também nessa semana que o conselho da Meta está discutindo talvez investir parte dos seus 72 bilhões de dólares em ativos líquidos que eles têm em Bitcoin como uma proteção contra a desvalorização do dólar e a inflação. E o próprio Zuckerberg já se colocou aí como um apoiador do Bitcoin. Vamos ver se ele coloca o Facebook para investir, certo, pessoal? Então, só para finalizar esse vídeo, quando eu estava juntando esses posts aí que eu fiz ao longo desses últimos meses para fazer esse vídeo para vocês, eu passei por esse post aqui de dia 29 de outubro, onde o Bitcoin estava 71 mil dólares, galera. Sinceramente, eu não consigo nem lembrar esse momento, né, do Bitcoin estar a 71 mil dólares. Parece que faz muito tempo, mas na realidade, né, fazem apenas 2 meses e meio que a gente estava na casa dos 71. Então, se você acha que 100 já está muito caro, sinceramente, eu acho que a gente pode ir muito mais. Eu diria que perto da casa dos 200 mil dólares
é o meu alvo, certo? Claro, realize lucro ao longo do caminho, faça sua própria pesquisa, mas eu estou muito bullish com tudo que está para acontecer no ano de 2025. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, destrói o like aí embaixo, que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. E se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, os links vão estar aqui embaixo para o meu Instagram e também para o meu Twitter. Lá eu consigo postar todas essas informações de forma muito mais rápida, certo? E último aviso, a gente tem também a nossa newsletter 100% gratuita aqui embaixo, onde a gente envia semanalmente no seu e-mail ou uma análise de mercado ou uma análise aprofundada de alguma determinada altcoin. Muita coisa bacana, muito conteúdo gratuito. E é isso. Fico por aqui, grande abraço, até uma próxima e valeu!